A paz do Senhor Jesus para todos. Chegamos na última lição, a lição de número 13 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2022. Hoje, então, estaremos encerrando o estudo sobre o livro do profeta Ezequiel. Na verdade, foi o resumo do resumo, já que o livro de Ezequiel não tem nada menos que 48 capítulos, então é muita coisa para um trimestre só. Mas, com tudo o que vimos nas lições anteriores, a gente chega à conclusão de que o plano de Deus prevalecerá, que é justamente o título dessa última lição. O homem ou qualquer outra criatura pode até tentar impedir o plano de Deus para o seu povo, mas a palavra final vem de Deus. O Senhor disse, que ia restaurar o povo no cativeiro e também Jerusalém após 70 anos. Houve vários empecilhos para que isso não acontecesse. Surgiram falsos profetas, pastores infiéis, os Sambalates e Tobias da vida, mas Deus restaurou, porque operando ele, ninguém pode impedir. Os textos de referência para essa lição estão no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 27, e no capítulo 22, versículo 14, que fala sobre o tabernáculo eterno entre Deus e os homens, cujos nomes estão escritos no livro da vida, por lavarem suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E isso fala de uma morada eterna com Deus, para aqueles que levarem uma vida de santificação movida pela fé em Jesus. Então, nesse texto de referência, o comentarista, diferentemente das lições anteriores, saiu da Jerusalém terrena e passageira e foi para a celestial e eterna. Irmãos, o que Deus tem preparado para o seu povo vai muito além dessa vida. O escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, foi bem claro. Nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse é o perfeito e maravilhoso plano de Deus para o seu povo, que vivamos eternamente com Ele. E esse plano vai se cumprir porque Deus é poderoso para isso. O tópico 1 vai falar sobre as tentativas de destruir o povo de Deus. Ele inicia mostrando no capítulo 38 e 39 um conjunto de nações que invadirá a terra de Israel. Na verdade, sempre houve essas investidas malignas das nações contra o povo de Deus. Não será só no futuro. Foi assim no passado, é assim no presente também. Só que o intento dessas nações vão na contramão do intento de Deus, que é restaurar, transformar o povo, a terra de Israel. Então esses planos diabólicos serão todos frustrados, porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Esse é o plano divino e é o plano que prevalecerá. Jesus disse, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra o seu povo, o povo fiel, O diabo ele não prevalece enquanto o povo de Deus permanecer fiel ao Senhor. Você observa isso em Josué, capítulo 7, o inimigo mais fraco prevalecendo contra o povo de Deus devido ao pecado de Acã. E isso fazia parte do juízo de Deus, entregar seu povo nas mãos dos inimigos, como consequência por fazerem o que era mal aos olhos de Deus. Lá no livro de Juízes, você vê várias vezes isso acontecer, o Senhor entregando o seu povo nas mãos dos inimigos para serem como se fosse uma disciplina, para corrigir o povo. Claro que era só por um tempo, porque a ira do Senhor dura um só momento. Davi disse isso, o salmista. E suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, conforme diz o profeta Jeremias no livro das Lamentações. O item 1.1 nos adverte sobre a insistência maligna de querer destruir o povo de Deus. Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 7 da sua carta, que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, se ele insistir em tentar nos destruir, nós devemos insistir também em resistir a ele. E o diabo não desiste, irmãos. O diabo não desiste. Ele não desistiu de perseguir nem o próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que depois dele tentar Jesus por 40 dias,
e Jesus resistir a ele pela palavra, o diabo se ausentou de Jesus apenas por um tempo. E no contexto da vida de Jesus, você vê claramente o inimigo insistindo em tentar impedir o plano de Deus, que era esmagar a cabeça da serpente na cruz. E conosco não será diferente. Jesus disse que não é o servo maior que seu senhor. Se perseguiram o senhor, perseguirão o servo também. Para os irmãos terem uma ideia, o inimigo ele começou enganando Eva lá no início, né? Lá no Éden. E ele continua enganando hoje também aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E enganará muitos nos últimos dias também. Então o povo de Deus deve se manter confiante e perseverante, sabendo que os planos de Deus é que sempre triunfarão, né? Irmãos, o crente fiel pode até padecer aflições nesta vida, nesta terra, mas ele não se desespera porque ele sabe que não tem aqui cidade permanente, né? E sim uma cidade futura. O item 1.2 vai falar sobre a profecia contra Gog, que está no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Gog seria um rei de uma cidade chamada Magog, que invadirá Jerusalém. E os motivos dessa invasão serão os mesmos de quase todas as guerras: poder, aquisição, e no caso de Israel, a sua estratégica posição geográfica, né? Uma ótima localização. Jerusalém fica num lugar alto. Só que, segundo o comentarista, esse texto de Ezequiel sobre Gog não tem nada a ver com aquela conhecida batalha do Armagedon, que se dará antes do milênio, contra a besta, né? O anticristo, e o falso profeta na grande tribulação. E também não se refere ao ajuntamento militar que se dará após o milênio, onde Gog também é citado como aquele que se levantará contra o povo de Deus no arraial dos santos. Na verdade, irmãos, não há um consenso sobre isso entre os estudiosos. Há muitas controvérsias entre eles, né? Muitas divergências de opiniões. A única certeza que se tem é que essa invasão se dará no fim dos tempos, porque Ezequiel 38, versículo 8 e 16 diz isso, né? E, para ser sincero, escatologia é um assunto delicado, né? Porque requer uma interpretação coerente, no mínimo, né? E não achismo que divide as opiniões. Então a gente tem que se deter no que o Espírito Santo tem a nos ensinar, porque o Evangelho é simples, né? O Evangelho é simples, ele é eficiente, é poderoso, sim, mas é simples também, ele não precisa de firula para ser compreendido, né? É claro que eu não estou dizendo que não seja importante conhecer a escatologia bíblica, não é isso, tá bom? Afinal, a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, e Apocalipse é um livro escatológico, né? E também o nosso futuro seria uma incógnita, né? Se não conhecêssemos o que a Bíblia diz sobre isso, sobre o futuro. E escatologia, irmãos, é muito importante sim, tá? Tanto que a revista do próximo trimestre vai abordar o livro do Apocalipse, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente observa algo simples que Deus quer nos mostrar aqui. Que assim como o diabo ele age desde o início, lá no Éden, e agirá até o fim, Deus também está com o seu povo do início ao fim, em todo o tempo. No Éden, Deus estava lá aplicando o juízo sobre a serpente. Nas ameaças de Senaqueribe contra Ezequias, Deus estava lá aplicando o juízo em Senaqueribe. Na perseguição de Faraó ao povo de Israel, Deus estava lá no Mar Vermelho trazendo juízo sobre Faraó também. E nessa invasão de Gog contra o povo de Israel, Deus também garante estar lá com o seu povo. E conosco não será diferente, né? Deus está presente em cada batalha da nossa vida porque o Senhor é o mesmo. Ele até permite que o seu povo seja perseguido porque tem seus propósitos, né? Que é demonstrar sua santidade, para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado entre as nações, exaltado na terra, como diz o Salmo 46, versículo 10. E Deus será glorificado através das nossas batalhas, como diz o item 1.3. É através delas que Deus se faz conhecido entre as nações. A resposta de Deus para as nações que não o conhecem, que perseguem o povo de Deus e zombam de Deus, como Senaqueribe e Faraó, é brincando de marionete com eles, né? Para que todos conheçam quem é Deus e como ele age.
Deus disse: endurecerei o coração de Faraó para que ele persiga o meu povo e glorificarei meu nome diante dele e seu exército nessa perseguição. Irmãos, e Deus endurecia o coração de Faraó, depois amolecia, e fez isso por várias vezes, né? Igual um gato brincando com o rato antes de devorá-lo. Com Senaqueribe também não foi diferente. Deus disse: vou puxar Senaqueribe com um anzol pelo nariz, né? E com Gog também, da mesma forma, irmãos. Deus disse que vai puxar ele também com um anzol, só que pelo queixo. E é assim que Deus faz, né? Ele brinca com aqueles que afligem o seu povo antes de destruí-los, né? Enfim, ainda que as nossas batalhas venham nos afligir, Deus estará conosco, né? No controle de toda a situação, brincando com aquilo que nos aflige tanto, para depois Ele nos abençoar, né? E Ele age dessa forma para mostrar seu poder e para que seu nome seja glorificado. Os nossos problemas para Deus é apenas um brinquedo. Ele resolve a hora que Ele quer e como Ele quer. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar sobre o plano divino e a escatologia. Irmãos, o plano de Deus abrange todos os povos e de todas as épocas, né? Não era só com Israel no cativeiro, nem só naqueles tempos. Deus arquitetou desde a fundação do mundo um plano de salvação que abrangeria toda a humanidade. Porque uma alma tem um valor muito grande para Deus, né? Por isso a sua vontade, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos, né? Talvez Israel achasse que as palavras de Ezequiel dizia respeito só a eles ali no cativeiro e para aqueles dias, né? Porque os judeus achavam isso, que o negócio de Deus era só com eles, né? Que Deus não queria nada com os gentios. E não era bem assim, né? E Israel era apenas o ponto de partida. Deus disse para Abraão, o hebreu, né, em ti, ou seja, a partir de ti, né, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus não amou só Israel, Deus amou o mundo todo, né, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a mensagem de salvação abrange o passado, o presente, o futuro e todos os povos, né? Basta crer e obedecer à palavra de Deus. O item 2.1 fala sobre os tempos de desinteresse e descrença. É a indiferença, né? O desdém, o pouco caso sobre as profecias, né? E isso não foi só nos dias pré-cativeiro, não. É uma realidade nos dias atuais também, quando o assunto é a volta do Senhor e os acontecimentos que estão para acontecer na terra. E isso é bíblico. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse que nos últimos dias haveriam escarnecedores, duvidando da volta de Jesus, e conforme os dias vão passando, o esfriamento com relação às coisas espirituais, né, ao pão que permanece para a vida eterna, vai aumentando cada vez mais, né? E consequentemente também o interesse pelo pão que perece, pelas coisas desta vida, também vai aumentando. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, vivemos tempos de desinteresse e descrença, isso é fato, né? De apostasia espiritual. Muitos que começaram no fervor do primeiro amor estão como a igreja de Éfeso, perdendo o foco, a motivação, mas graças a Deus que sempre houve e sempre haverá um remanescente fiel. Então, que possamos fazer parte desse remanescente. Para isso depende só de nós, né? Não é por sorteio, nem a dedo, como muitos ensinam por aí. Deus nos propõe a vida e a morte para escolhermos, né? E nessa escolha, Deus não interfere, né? Ele apenas aconselha: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O item 2.2 destaca que Jesus também ensinou sobre os últimos dias, como em Mateus capítulo 24, entre tantos outros textos, né? Então não foram só os profetas do Antigo Testamento que profetizaram acerca do fim dos tempos e foram rejeitados. Jesus também, né? Muitos chamavam ele de comilão, de beberrão. Hoje também não é diferente, né? As pessoas ignoram as profecias bíblicas, né, com o pretexto de que foi escrita por homens, comedores de arroz e feijão. Claro, né? Até onde se sabe, animal não escreve. As profecias bíblicas foram escritas por homens, sim, mas homens santificados e inspirados pelo Espírito Santo, né?
Irmãos, a gente não deve ignorar ou menosprezar o que foi predito, né? Não só pelo Senhor Jesus, mas também pelos profetas do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento. O peso de uma profecia de qualquer um dos profetas e dos autores bíblicos é o mesmo das profecias proferidas por Jesus, já que todos eles foram inspirados por Deus na pessoa do Espírito Santo, né? Então, que possamos não só ler, ouvir, ensinar, mas guardar no coração as profecias apocalípticas, né? Porque o tempo está próximo. Já o item 2.3 fala sobre a bem-aventurada esperança da igreja, ou a alegria da esperança que Paulo se refere em Romanos, capítulo 12, versículo 12, quando ele diz: "Alegrai-vos na esperança". Essa é uma exortação escatológica também, já que esperança diz respeito a algo que se espera, né? A algo futuro. E nossa esperança não deve estar arraigada nas coisas concernentes a esta vida, né? Paulo disse que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens, né? E qual é a esperança do povo de Deus, então? Paulo, escrevendo a Tito, ele responde, né? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o hino 300 da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. E essa esperança não morre porque diz respeito a alguém que vive para todo sempre e que cedo virá. Jesus disse isso: eis que cedo venho, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem tem sede, tome de graça da água da vida, e também diga, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chegamos no tópico 3, que diz, o Senhor está ali, ou Jeová chamar, no hebraico. Essa é a última frase do livro do profeta Ezequiel e diz respeito ao nome da cidade onde Deus promete estar para sempre com seu povo. Só tem um detalhe, irmãos. Deus prometeu para Salomão estar para sempre no templo de Jerusalém, mas essa promessa estava condicionada à obediência do povo à palavra de Deus. O povo não obedeceu, a glória de Deus se retirou, vimos isso na lição passada, e o templo foi destruído por Nabucodonosor. E lá em Apocalipse, Deus promete estar para sempre com o seu povo também na Nova Jerusalém, na Santa Cidade. E isso fala de vida eterna com Deus, isso fala de salvação. Só que para essa promessa se cumprir, algumas condições também são impostas. Talvez alguém questione, mas irmão, a salvação não é pela graça? Sim, totalmente pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo disse isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Mas entendam uma coisa, irmãos. As condições impostas por Deus para a salvação, e que serão apresentadas nesse tópico, só é possível serem alcançadas através da graça de Deus. Ou seja, ainda que haja condições para se alcançar a salvação, ela continua sendo totalmente pela graça de Deus, porque sem a graça de Deus, sem Jesus, nós nada podemos fazer. A primeira condição está no item 3.1, quem vencer, né? Jesus disse, quem vencer, ele dará todas as coisas, né? Ele falou isso para os 7 anjos, os 7 pastores das igrejas da Ásia Menor. Só que o vencer aqui não diz respeito necessariamente àquele que leva uma vida de luxo, de ostentação, que acha que são blindados contra enfermidades ou coisas do tipo. Não é isso que caracteriza para Deus um cristão vencedor. Vencer para Deus é o contrário da filosofia humana. Vencer é se arrepender, é se converter, é ser submisso às disciplinas divinas, é perseverar na luta contra o pecado, né? Sofrer as aflições, como o bom soldado de Jesus Cristo, sem negar a fé, fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. Em outras palavras, vence aquele que perde, né? Jesus disse, quem perder a sua vida, isso fala de renúncia ao pecado, ganhará a vida eterna. Como Estevão, que foi apedrejado até a morte, mas não negou a fé. Ou Tiago, que foi degolado ao fio da espada, a mão do rei Herodes, né? E também não negou a fé. O próprio Senhor Jesus, ele foi levado para a cruz como ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a sua boca.
a não ser para orar por aqueles que o crucificavam, né? E se Cristo venceu a morte ao morrer e ressuscitar, vencer é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, simples assim, né? E pasmem aqueles que acham que isso é ser derrotado, todo esse sofrimento, né? Porque todos esses mártires que nós citamos, entre tantos outros, não são chamados por Deus de vencedores apenas, né? E sim mais que vencedores. O Espírito Santo, através de Paulo, disse em todas essas coisas, né? Na tribulação, na angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, na espada, ser entregue à morte todos os dias por amor a Cristo, em todas essas coisas somos mais que vencedores. E Paulo disse isso com propriedade, né? Porque ele viveu todo esse sofrimento na pele sem negar a fé. Pelo contrário, ele chamou tudo isso de o bom combate, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo era um super-homem? Não. Ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele tinha a graça de Deus na sua vida, ele tinha o poder de Deus se aperfeiçoando em suas fraquezas, e ele passa a mesma receita para todos aqueles que quiserem ser mais que vencedores. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O item 3.2 fala de outra condicional para que Deus esteja presente conosco para sempre, né? Que é a santificação. O escritor aos Hebreus disse que sem santificação ninguém verá a Deus. E santificação fala de separação do pecado, fala de purificação, e só é purificado dos seus pecados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né? E tanto a santificação quanto a purificação envolve a ação divina e humana também. Jesus, orando por seus discípulos, ele disse para o Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso fala de uma ação divina na santificação. Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E isso já é uma ação humana na santificação. Com relação à purificação, não é diferente, né? João disse: se andarmos na luz, qual luz? Na obediência à palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, Deus aqui também, ele está enviando a sua palavra para que andemos nela. Então, Deus envia a palavra, isso é uma ação divina, e o homem tem que andar na palavra, é uma ação humana. Por isso é necessário viver de acordo com a palavra de Deus, como diz o item 3.3. Irmãos, não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi levado cativo e o templo destruído. Deus havia advertido o povo através dos profetas, só que eles zombaram e desprezaram os enviados de Deus. Interessante que Paulo disse: não havendo lei, ou seja, Deus não avisando, o pecado não é imputado, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Por que Deus impõe a lei então? Para o pecado ser imputado? Não, né? Claro que não. É só você imaginar, irmãos, um trânsito sem placas de sinalizações, né? De proibido estacionar, mão de direção, velocidade, enfim, todas as leis de trânsito. O que isso vai virar? Um caos total, né? Com toda essa sinalização, o trânsito já é caótico. Então, há essas leis no trânsito para melhoria, ou pelo menos deveria ser, né? E os infratores são punidos. Da mesma forma, quando um pai também impõe uma regra, uma lei para o filho não comer doce antes do almoço, é para o bem do próprio filho, para que ele tenha uma vida saudável. E se o filho desobedecer, vai apanhar. Assim também, Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto da ciência do bem e do mal, para o próprio bem deles, para que vivessem eternamente na inocência. Então, meus irmãos, Deus impõe as leis para que haja ordem, para que o ser humano não viva como animais irracionais, né? É para o próprio bem do homem. E os desobedientes com certeza serão punidos, sofrerão as consequências. O que eu acho interessante é que tudo que é proibido parece ser mais atraente, mais gostoso, não é assim? Por que isso? Porque existe um tentador ao nosso derredor nos tentando. Irmãos, a Bíblia diz que todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos, e Adão e Eva
poderiam comer de qualquer uma delas, mas eles cresceram o olho justamente na única que não podiam comer e colheram as consequências, né? Não só eles, mas todos nós. Enfim, irmãos, para habitar na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, também é preciso estar atento à palavra de Deus, porque nela está a vontade de Deus e somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Concluímos assim o estudo desse livro do profeta Ezequiel e espero ter contribuído de alguma forma para a edificação espiritual de todos que nos acompanharam durante esse primeiro trimestre de 2022. Desde já eu convido vocês para estudarmos juntos a revista do próximo trimestre também. Se Deus assim nos permitir, estaremos refletindo então sobre o livro do Apocalipse, que vai ser uma bênção também para a glória de Deus. Então não fuja do estudo do livro do Apocalipse. Ele pode ser um filme de terror para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então eu sou grato a você que se inscreveu nesse trimestre no nosso canal. Também a você que já vem de longe nos acompanhando. Agradeço pelo apoio, pelos likes, enfim. Deus recompense a cada um. Tenha um ótimo término de trimestre na EBD da sua igreja e até a próxima semana. Fiquem com Deus.